Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Sou Capoeirista. O entrevistado de hoje será o contramestre Vitor Lobo. Ao decorrer do papo, vamos entender sobre sua história de vida e os desafios enfrentados como capoeirista. Bora lá? Fala, mestre, tudo bem? Conte um pouco sobre você, quanto tempo você pratica capoeira, qual a sua graduação, onde dá aula. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Vitor Lobo, eu sou contramestre capoeira, sou discípulo de Mestre Andrade, da Capoeira de Santo André, o primeiro a ter um espaço acadêmico, do termo academia mesmo, um espaço de lutas, um espaço cultural. E eu faço capoeira há 23 anos, comecei capoeira com 11 anos de idade, tenho 35 anos hoje. E pratico capoeira, um dos motivos que eu iniciei a capoeira é por conta de medo, né? Uma pergunta que você fez ainda há pouco no bastidor aí. Eu comecei a capoeira por conta de medo. Eu apanhava muito na escola, eu sofria muito bullying, que hoje utilizamos o termo, né? O termo bullying. E eu percebia que os meus amigos na escola não apanhavam. Então eu fui para a capoeira para aprender a me defender, né? E desde então estou nessa arte espetacular, e nessa arte, luta, cultura. Legal, legal. A primeira pergunta que eu ia iniciar aqui era exatamente essa. Como é que criou esse interesse pela capoeira? O que te levou para a sua primeira aula? Foi exatamente essa questão de se defender? Teve algum colega seu que falou assim, pô, eu faço capoeira? Como é que foi? Metade da minha escola fazia capoeira na época, era um número grande, né? Um número bem grande de pessoas. Na verdade, eu comecei a visitar o espaço cultural onde eu comecei a capoeira, onde eu permaneci durante 14 anos, que iniciou no grupo Santa Maria, depois ele se forma no grupo Tradição, aqui na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. E muita gente na minha escola fazia capoeira, muita gente mesmo, assim, uma grande quantidade de pessoas. E as pessoas utilizavam a capoeira para várias situações. A desculpa que eu utilizava na escola era: meu, começa a treinar capoeira que o chute no futebol vai ficar mais forte. Era um negócio meio estranho, assim, meio engraçado. Mas, assim, umas lendas urbanas. Mas eu entrei na capoeira principalmente por conta de defesa, né? Para aprender a me defender. Porque eu acredito que, claro, eu sou professor escolar também, mas eu atuo hoje mais no ramo particular. Mas eu lecionei no estado, lecionei na prefeitura, e a escola sempre foi um ambiente de muita violência, né? Muita violência, principalmente para aqueles que não se encaixavam num padrão, né? Num padrão estrutural, assim, físico. E isso começou a me causar muitos transtornos. Então acabei entrando na capoeira, principalmente, meu principal motivo foi por conta de defesa. Depois lá dentro eu entendi que eu não poderia me tornar um opressor, né? Assim como diria Paulo Freire de forma muito direta. Não adianta você acabar com a opressão se tornando opressor, O né? sonho do Então, oprimido é se tornar opressor, né? exatamente. Então, assim, a grande questão é essa. A minha intenção não era, na verdade, não tinha intenção nenhuma porque eu era uma criança, né? Mas eu comecei a me tornar o opressor. Então, o meu professor na época me mostrou que o caminho não era esse, o caminho era uma estrutura realmente de libertação enquanto humanidade, enquanto educação, enquanto cultura, né? Entender a cultura do meu país, entender a cultura do meu povo, a cultura da periferia. Isso, para mim, foi um dos grandes motivos que eu iniciei a capoeira. E foi para você transformador estar nessa nova arte marcial ali com novo, você poderia talvez até ajudar a defender seus amigos ali e ter alguém que te mestrava ali, que teve essa consciência de perceber que você estava indo para um lado não tão legal e saber te guiar? Olha, eu comecei com 11 anos, até os 17, 18 anos, a minha intenção era machucar as pessoas. Era machucar a pessoa. A gente tinha uma capoeira muito voltada para a luta mesmo, de entrar na casa de outro. Quando eu falo entrar a casa, é o espaço cultural, né? Chegar numa academia de uma outra pessoa e chegar num outro espaço, e a gente mostrar que nós jogávamos muito mais capoeira, ou seja, era um objetivo de violência, né? Hoje eu tenho essa consciência, que nossa intenção era ir para outros espaços culturais, outras academias, e mostrar que a nossa academia era muito melhor. A nossa intenção naquela época, naquela década, né, principalmente 90 para 2000, esse era o objetivo da maior parte das academias de capoeira. Era um objetivo de luta mesmo, um objetivo de mostrar para o outro que eu era melhor. E a partir de 17, 18 anos, realmente assim, com um foco mais voltado também quando eu fui estudar História, a minha primeira universidade foi Faculdade de História, eu comecei a entender que a capoeira era um movimento de resistência cultural. Não, e aí eu comecei a compreender que o meu papel deveria ser outro. Meu papel não poderia ser um papel de, usar o termo direto, um capitão do mato, né?
ir atrás de um outro parceiro, de um outro camarada, de um outro companheiro, de uma outra companheira, e simplesmente dentro da base da pirâmide, a gente machucar um ao outro. Não, aquele momento eu entendi que a capoeira tinha que ser uma quebra de barreiras, uma quebra de estrutura mesmo, onde eu pudesse mostrar para os meus futuros alunos, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que ela poderia ser realmente uma ferramenta de transformação, né? E a partir daquele momento eu comecei a realmente entender, visitar outros espaços, compreender outras estruturas e comecei realmente a entender que a capoeira era muito mais que aquele meu mundinho pequeno de brigas internas, quase malta, né? Quase gangue, né? Quase uma escola de futebol onde eu quero quebrar o outro time. Não, a ideia não é essa, uma torcida organizada, nada disso. E você conseguiu, né, nesse meio, converter alguns amigos, alguns familiares para capoeira, mostrando esse lado de a capoeira ela é resistência, ela não serve para oprimir? Naquela época, não. Naquela época eu não tinha essa consciência, eu estava no processo de formação, exatamente no processo de formação, então não. Depois que eu terminei o curso de História, em 2009, eu passei para outros estudos, estudo de Geografia, estudo de Filosofia, Patrimônio Cultural, e eu fui realmente sair para o mundo. Então eu comecei a viajar pelo Brasil, comecei a viajar para fora também do país, e comecei a entender que a capoeira poderia ser essa ferramenta. De 2014 para 2015, eu abri o meu espaço cultural e eu comecei a implantar esse conhecimento que eu tinha da capoeira nesse espaço. Nessa época também eu estudei com vários professores militantes do movimento estudantil, da comunidade periférica, do movimento negro, né? Porque a capoeira a gente sempre tem que falar, a capoeira é uma luta negra, de matriz negra, né? Hoje praticada por muitas pessoas não negras, mas ela é uma luta de cunho, de fundamentação negra e com muitos elementos também indígenas. Então, eu comecei a entender essa movimentação e comecei a entender que nós precisamos. Eu não luto capoeira, eu jogo capoeira, eu pratico capoeira com outra pessoa. Ah, mas ela pode ser luta também? Claro, existem hoje segmentos de capoeira que se trabalham a questão da luta marcial. E está tudo bem. Nós temos movimentos de capoeira hoje que praticam a capoeira de luta, inclusive de rua, numa praça, e está tudo bem. Está tudo bem. Ela tem vários segmentos. Eu escolhi a capoeira voltada para a cultura e voltada para a educação. E sim, respondendo sua pergunta agora de forma mais objetiva, consegui praticar e trazer muitas pessoas para esse campo, mostrando esses elementos culturais, essas questões sociais e como ela pode ser um fator de transformação na vida de cada ser humano, né? De cada ser humano, e é um espetáculo, não há o que falar em relação a isso. Sou muito, muito apaixonado por essa área para falar ou não falar outra coisa. É, muito legal. A capoeira realmente encanta quem vê, né? Tanto quando você está passando numa praça, num lugar público, você vê alguém jogando, sempre forma uma roda muito grande de espectadores para assistir, né? Então é um esporte, é um movimento cultural muito bonito, que a gente não consegue entender o porquê não tem tanto avanço no Brasil, né? Eu fiz minha primeira aula de capoeira recentemente, nesse projeto, e eu gostei bastante. Não sei se eu vou dar continuidade, mas a minha dúvida é essa. O que te fez continuar depois das primeiras aulas? O que te fez ter essa esperança de vou continuar nesse projeto aqui, quero evoluir? Em que momento que veio o sonho seu de virar contramestre, de virar mestre no futuro? Na verdade, eu nunca tive a intenção de virar mestre, de me tornar mestre de capoeira, de ser formado mestre de capoeira. Eu queria muito trabalhar com educação. O meu primeiro professor de capoeira, o professor Jorge, ele trabalhava muito nos espaços das ONGs, né, que nós chamamos ONGs, né, que são as ações de complemento educacional de contraturno, principalmente CJs, né, Centros de Juventudes, e ele nos levou para esses espaços, né, para conhecer. E nós começamos a atuar como assistentes, vou assim dizer, né? Vou assim dizer, um assistente dele e muitas vezes cobrindo até as aulas dele nesses espaços. Então, nós começamos com essa área de educação muito nova, até menor de idade nós trabalhávamos assim com a questão. Então eu acabei me apaixonando. Meu pai e minha mãe são professores, né? Na verdade, minha mãe é professora antes do meu pai se tornou professor depois, né? Se formou na área de pedagogia também. Então, assim, primeiro que é uma questão familiar aqui em casa,
né? Mas assim, essa parte de trabalho com educação na capoeira foi muito voltada para dele, veio muito dele, né? Do meu primeiro professor e da uma das minhas irmãs de capoeira, né? A contramestra Ariane, a Puguinha. Então ela trabalhava muito nessa questão educacional, tudo. Então nosso mundo vivia muito, nosso mundo girava muito naquilo. Então eu gostava daquilo, eu percebia que era transformação, né? Era muita transformação. Você conseguia visualizar uma criança com 2, 3 anos de prática, às vezes uma vez por semana, tocar instrumento, jogar uma boa capoeira, se tornar, fazer movimentos, às vezes, de atletas olímpicos, assim, de ginastas. Então era uma coisa muito apaixonante. Sem falar a questão da própria história, a questão da defesa, a questão da irmandade. Nós nos tornávamos família. E eu percebi que aquilo poderia ser não só uma forma de proteção entre nós, assim como poderia ser até uma geração econômica, uma possibilidade de emprego. Né? Eu comecei a ganhar meus primeiros recursos, eu era adolescente com capoeira. Né? E trabalhar com aquilo que você gosta foi uma coisa muito interessante. Por mais que eu tenha ficado afastado da parte educacional de capoeira durante 3 anos dos 23, e 3 anos afastado sem treinar. Eu continuei praticando, mas eu não treinava capoeira diretamente. Ia para roda, ia para outros espaços, principalmente durante os meus estudos de gestão de patrimônio e cultura, que acabava tomando muito do meu tempo. Né? Então eu acabei ficando um pouco afastado da parte de treino. Mas para mim sempre foi uma questão assim de estar perto de uma questão familiar e também acabava sendo também uma forma de emprego, não deixa de ser. Muito legal. Quais os maiores desafios que você enfrentou na sua trajetória quando você decidiu continuar seguindo a capoeira e aí você foi começando a ganhar um dinheiro até se tornar mestre? Quais os maiores desafios que você enfrentou, tanto na vida particular como na vida financeira, sendo professor, que eu vi que você também é professor, muito preconceito nessa área, das pessoas que vêm de fora, como é que é? Olha, no começo, o primeiro mês de capoeira foi uma coisa, eu não gosto de usar o termo, mas é exatamente isso. Foi um problema, uma questão muito infernal, né? Foi muito difícil, porque nós éramos taxados de tudo menos capoeiristas. Como a capoeira, assim, ela vem de matriz afro e boa parte dos grupos utilizam roupas brancas para a sua prática, hoje quebrou um pouco isso. Você tem grupos utilizando várias cores, né? Mas naquela época você tinha muito um hábito de se usar roupa branca. Então você tinha um ataque muito grande de alguns fundamentalistas, já naquela época, né, de ataque a usar a capoeira como se a capoeira fosse algo religioso, algo ruim, algo perverso, né, como eles usam o termo pejorativo de macumba, né? Então se utilizava muito isso, inclusive dentro da minha própria casa, né, muitas vezes da minha própria família, eu era muito atacado em relação a praticar a capoeira, por uma parte fundamentalista, uma parte extremamente intolerante, né, dentro de um aspecto religioso, de um aspecto cultural também. Então, dentro de casa foi essa questão. A questão financeira foi uma situação um pouco mais complicada. Faz menos de 6 anos que eu consigo viver de capoeira, né, porque sempre foi muito desvalorizado. Infelizmente, nós tivemos algumas situações organizacionais, eu digo assim, no caso da capoeira, que ela acabou sendo praticada, inclusive em espaços onde poderiam ser cobradas, então ela acabou ficando muito desvalorizada de forma financeira. Todos os espaços que se pratica capoeira se colocaram na mente de muitas pessoas que tinha que ser de graça. Né? Isso fez com que muitos profissionais de capoeira, professores, contramestres, mestres, instrutores, outras graduações que fossem, acabassem não conseguindo sustentar, né, com capoeira. E aí você poderia me perguntar, mas você não acha que ela pode ser uma atividade social, uma atividade voluntária? Claro que pode ser. Pode ser sim. Mas o profissional e a profissional de capoeira precisam ser valorizados financeiramente. Eu, por exemplo, sou professor de capoeira, educador de capoeira numa ONG. E eu tenho um valor de ajuda de custo para me manter, para ampliar, assim, o meu processo educacional naquele ambiente. Agora, uma pessoa que é aposentada, um professor, um mestre aposentado e queira fazer o seu trabalho voluntário, tá tudo bem. Cada um faz as suas escolhas. Mas se criou um mito de uns anos para cá de que a capoeira deveria ser de graça, né? E isso é um problema. Que nós precisamos, assim como qualquer profissional, do valor do dinheiro para poder sobreviver, né? Então, assim, a maior dificuldade que eu tive nesse momento, Nicolas, era você conseguir se sustentar. De uns anos para cá, a coisa mudou muito para mim. Eu me profissionalizei não apenas
dentro do campo da capoeira, como eu me profissionalizei também dentro do campo da matriz cultural, trazendo para dentro do meu espaço cultural não apenas a capoeira, mas também o samba de roda, o samba de roda, o maculelê, né, a puxada de rede, e de uns anos para cá, uns estudos, né, com o mestre Kaká e com a Nizungo, o jongo para dentro do meu espaço de cultura. Então nós estamos, além da capoeira, trazendo várias outras manifestações de cultura afro-indígena para dentro do nosso espaço. Isso também valorizou bastante o nosso trabalho. Durante esse trabalho, a gente foi numa escola de capoeira e a gente percebeu a pluralidade que a capoeira traz para as pessoas, né? Eu já pratiquei outras artes marciais, eu fiz Muay Thai, eu fiz judô, eu fiz boxe, e era sempre o mesmo padrão de gente que estava lá dentro. Eram jovens, brancos, dificilmente tinha uma menina, dificilmente tinha alguém mais velho. E nessa escola que a gente presenciou foi algo totalmente diferente. Tinha bastante mulher treinando, tinha uma mestre, tinha bastante criança. Uma mestra. Uma mestra, perdão. Não, é que um hábito, muitos anos ficaram. A gente colocou o termo mestre para mulher também, não trazendo legal. a questão de gênero para dentro do ambiente. E de uns anos para cá, nós também trouxemos para dentro da capoeira, né? Por mais que algumas pessoas, inclusive mestras, não aceitem ser chamadas de mestres, falam, sou mestre, tá tudo bem, é a escolha dela, mas hoje, de uns anos para cá, nós trouxemos essa possibilidade também. Mais uma política de inclusão da capoeira, Exato. né? Então, é muito legal ver isso na capoeira. E eu acho que a grande parte da dificuldade que as pessoas têm quando olham para a capoeira é não saber definir ela. Como que você definiria a capoeira? Você acha que ela é um movimento cultural? Ela é muita coisa, então eu acabo me perdendo até durante a conversa, nosso projeto. O que é capoeira? Putz, capoeira é um jogo? Capoeira é uma luta. Capoeira é um movimento cultural. Capoeira são tantas coisas que a gente acaba ficando meio perdido. Para você, o que a capoeira representa na sua vida? O que a capoeira representa para o próximo? O que a capoeira representa para o mundo? Tem uma frase meio clichê, né, que alguns capoeiristas clichê, mas é uma frase espetacular do mestre Pastinha, né? Que a capoeira é tudo que a boca come, né? Então é tudo que a gente come de bom, de energia, de coisas positivas. Ela pode ser algo ruim também? Pode. A gente pode comer algo ruim que nos fará passar mal, né? Mas respondendo de uma forma não tão filosófica e não trazendo outras referências diretamente, mas trazendo um pouco daquilo que eu observei durante os anos, ela é um pouco disso tudo que você falou. Ela é luta, né? Física também, luta marcial. Ela é luta social, ela é luta política, né? Nós tivemos de uns anos para cá, acho que vocês devem ter acompanhado bem, algumas situações onde capoeiristas se utilizavam da capoeira para promover a própria destruição da capoeira, que é uma coisa que eu acho que é absurdo, como que um capoeirista pode se conceituar longe da questão social, né? É uma coisa absurda, mas tem sim, e teve isso de uns anos para cá. Ela pode ser algo teatral, porque a capoeira também traz uma questão teatral, onde você mostra um golpe e você, não vou dizer fingir que toma um golpe, mas você sentiu que aquele golpe entrou, aquele golpe atingiu você, e eu não precisei necessariamente nocautear o meu companheiro ou minha companheira. Ela pode ser um ritual, porque com essa proximidade, a capoeira é criada por pessoas negras, afrodescendentes, em espaços de terreiros, muitas vezes de candomblé, que nós iríamos nomear hoje de candomblé. Então ela tem esse aspecto ritualístico também das energias, das sinergias, né? Ela é música, porque ela traz a cantoria, ela traz a dança. A capoeira é tudo isso, ela é tudo isso e um pouco mais. Ela pode ser pedagógica, né? Ela pode ser histórica, porque através de uma canção de uma capoeira, de um capoeirista, uma ladainha, você escuta a história dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Então ela tem tudo isso e é um pouco mais. Porque assim, eu conceituar a capoeira é impossível, né? É impossível. Mestre Alcides fala uma coisa muito bonita, mestre de capoeira, inclusive educador lá da USP, né, também, e mestre de congada. Ele traz um conceito muito interessante, que a capoeira, assim como qualquer outra cultura de matriz afro, ela pode ser academicista, ela pode ser estudada na academia, mas ela tem que ser vivenciada dentro do chão de um espaço, né? Dentro do chão de um terreiro, dentro de um chão de um quilombo, dentro do chão de uma cultura, de uma roda. Você tem que vivenciar ela, e vivenciar diariamente. Aí talvez
um dia nós possamos entender o que é a capoeira, mas conceituar ela é tudo isso que eu falei e muito mais. Legal. Dá para perceber a paixão que você tem pela prática e por ela. Você já teve a oportunidade de praticar capoeira fora do Brasil? Em vários países, se não me engano, 18 países. Se não me engano, 18 países. De cabeça eu não vou lembrar todos eles. Esse ano, por exemplo, nós fizemos um intercâmbio cultural com um coletivo chamado Mulheres da Garoa, que é um coletivo de capoeiristas, sambadeiras, jongueiras, e nós fizemos um intercâmbio cultural em 5 países europeus, né? Nós fomos esse ano para Portugal, Alemanha, França, Grécia e Inglaterra, né? Só fomos para apresentar, a fazer workshops, fazer atividades, intercâmbio cultural realmente, assim, e acima de tudo fazer um documentário da capoeira dessas mulheres, desse coletivo de mulheres. Aqui na América também eu já tive o privilégio de conhecer muitos países da América, como capoeirista também, praticando capoeira também. No Brasil, poucos estados eu não fui para praticar capoeira, né? E tem sido algo extremamente interessante. A capoeira está nesses países há pelo menos 30 anos, né? Ela já já é praticada nesses lugares. Então você já tem famílias inteiras de capoeiristas nesses ambientes, inclusive praticadas por nacionais. Ou seja, você vai na França, você vê nacionais franceses praticando a capoeira e não só praticando, lecionando capoeira. Que legal, que né? legal. Você tem muitos desses espaços. Tem sido uma experiência muito interessante. Cada lugar que você vai é um mundo, né? Por mais que seja acaba sendo uma bolha que você fica, quando você vai para esses espaços, você acaba ficando uma bolha de brasileiros, de pessoas que estão envolvidas na cultura do Brasil. Então, assim, não é muito diferente daqui da nossa casa, não, né? Elas têm suas características próprias. Você tem hoje atletas de capoeira fora do Brasil. São extremamente incríveis e muito, muito organizados, né? Muito organizados. Já aconteceu de você estar fazendo alguma apresentação e ter rolado alguma interação que brilhou o seu olho, seja por alguma criança que estava assistindo e você viu que ela ficou encantada com o esporte, ou por algum idoso, alguém mais velho, que viu você jogando ali e ficou encantada, apaixonada? Isso no Brasil, você fala? Mundo Fora? afora, tanto ou no Brasil também. Todo dia. Todo dia. Eu pratico capoeira todo dia. Todo. Né? Eu leciono capoeira 3 vezes na semana. Né? Mas, por exemplo, hoje eu já lecionei em 2 turmas e tenho mais 2 turmas à noite. Né? Então, assim, apresentações hoje eu faço poucas. Faço poucas apresentações. Exatamente perto daquilo que a gente conversou no começo. Existe um hábito muito grande das pessoas nos chamarem a fazer apresentações e não dar nenhuma estrutura. Ah, vem até aqui, faz uma apresentação. A frase é sempre essa, tá? Vem aqui, faz uma apresentaçãozinha. Traz 30 pessoas. Que horário? 10 horas da manhã, de uma quinta-feira. A gente está te Né? ajudando. Não, assim, eu falo assim, tá. Ainda fala assim para você, várias variações de idade, idades variadas. Aí você fala, que legal, eu vou tirar a criança, meu aluno da escola, para levar para o seu espaço, para fazer a aula, tirar o meu outro aluno mais adulto do emprego, para fazer a apresentação, para vocês darem uma palminha para gente. Então, assim, é muito desvalorizado. De uns anos para cá, a gente parou com essa prática, né? Paramos muito com essa prática. Mas nós fazemos bastante ações escolares em determinadas épocas para ajudar as escolas também, para as crianças poderem ter acesso a esse conhecimento e poderem ser atraídas para esse movimento. E também fazemos muitas ações empresariais, muitas empresas que nos contratam para fazer essas ações. Mas, respondendo de forma mais direta a sua pergunta, todos os dias que nós saímos, tem galera que não tem contato com a capoeira, principalmente agora. E principalmente por conta desse movimento bem fundamentalista que tem afastado as crianças da capoeira. Muito. Tem afastado demais. É até difícil de conseguir pensar como mudar isso, né?
Mas quais são os seus futuros objetivos na capoeira? Seja em termos de habilidade, ensino ou contribuição para a comunidade? Olha, nós estamos numa luta em São Paulo, já com lei aprovada, né? Uma lei aprovada precisa agora ser regulamentada, que são a capoeira nas escolas. Né? Um dos objetivos que nós temos hoje é tornar a capoeirista ou o capoeirista um profissional dentro da capoeira, dentro das escolas mesmo, assim, ser registrado enquanto um educador de capoeira, uma educadora, ter possibilidade de prestar concursos como cargo de capoeira, né? É uma das coisas que nós lutamos bastante. Outra questão que nós temos feito bastante é ter a real implementação da salvaguarda capoeira, que a capoeira é tornada patrimônio imaterial do Brasil em 2008 e tornada patrimônio imaterial pela Unesco em 2014. Então, assim, é um movimento espetacular. Então, a nossa grande intenção hoje é tornar a capoeira, fortalecer a capoeira, enquanto processos de editais, enquanto processos de implementação e melhora da qualidade de vida desses capoeiristas. Né? E, acima de tudo, manter as nossas griots e os nossos griots vivos. Então, projetos que visem editais para a melhoria das condições de vida da nossa comunidade. Legal, legal. Uma pergunta um pouco mais filosófica, talvez, para você. Por que você é capoeirista hoje em dia? Porque eu não consigo me ver de outra forma. É a forma como eu visualizo o mundo, é a forma como eu entendo a minha realidade, eu entendo a minha existência. É a forma como eu componho a minha música, é a forma como eu entendo que meu corpo expressa, que a minha espiritualidade expressa, né? Hoje em dia a capoeira ela é o motivo de eu estar vivo, ela é o motivo de eu conseguir me compreender enquanto um ser humano, né? Então, assim, musicalmente eu sou capoeirista. A capoeira ela me levou para todos os campos. Ela me levou para a questão de estudo. Eu fui fazer história porque eu já treinava capoeira, né? Eu fui fazer pós-graduação, lato sensu, porque eu treinava capoeira, né? Todos os campos das minhas pesquisas científicas os meus livros são de capoeira, né? Eu sou de comunidade de terreiro. Eu fui para o terreiro por conta da minha paixão e por conta das estruturas que eu entendi a capoeira. Então, assim, ela me levou para tudo isso, para o samba de roda, para o jongo. Então, assim, para as minhas viagens. É algo muito interessante. O motivo de eu viver. Muito legal. Ela entrou na sua vida como um motivo de vou me defender, e é muito bonito ver como é que ela transformou a sua vida inteira, né? Então a gente consegue realmente ver que a capoeira consegue ser um esporte de transformação. Você começou no comecinho ali com 11 anos, querendo se defender do bullying que você sofria na escola, teve um professor que soube te guiar certinho para o caminho, foi se apaixonando cada vez mais pelo esporte. E a nossa última pergunta que a gente tem se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Daria algum conselho para o jovem Vitor Lobo do passado e para os talvez milhares de jovens Vitor Lobos que a gente tem por aí? O que você diria para eles? Eu não diria nada, porque se eu mudasse alguma coisa, eu não seria quem eu sou, né? Então, nós somos construções dos nossos acertos e dos nossos erros. A partir do momento que a gente quer mudar alguma coisa que nós, inclusive erros, sofrimentos que nós fizemos no passado, a probabilidade de eu criar uma reação em cadeia de transformação e não ser quem eu sou seria muito absurda, né? E eu sou muito feliz da forma que eu sou hoje. Então, até os erros que eu cometi foram responsáveis por eu estar aqui, né? Por eu ser quem eu sou, inclusive com as deficiências, né? Então, se eu pudesse voltar no passado, eu ficaria olhando, dando risada, né, de longe, mas eu não interferiria de maneira nenhuma. Legal, legal. Muito obrigado pela participação, Vitor. Foi muito legal conhecer sua história, sua paixão pela capoeira, sua trajetória, seus projetos sociais, seus projetos internos. Gostaria de deixar alguma indicação para o pessoal que está escutando a gente, redes sociais, algum livro? Olha, eu não vou nem fazer indicação de livro agora, eu vou fazer uma indicação do nosso trabalho, que nós temos um trabalho em relação à cultura e à
preservação do patrimônio material do Brasil. Hoje nós estamos numa cerca de 90 entrevistas. Eu sou o roteirista de um programa chamado Fala Capoeira, no YouTube, e aí nós migramos de uns anos para cá para o Instagram. No Instagram nós temos a página Capoeira Legado Negro, que é a maior página de capoeira do mundo, né? Quase 420 mil seguidores. Nós temos lá tutoriais de movimentação, nós temos histórias, nós temos luta política, né? Inclusive, nesses últimos anos, nós nos posicionamos politicamente contra o fascismo, contra esse movimento ditatorial, né, que foi tentado implantar no Brasil, porque é uma coisa importante. A capoeira, ela é uma luta de resistência, não apenas da boca para fora, ela tem que ser uma luta de resistência política, social. Não dá para um capoeirista ficar ao lado de opressores, não dá para o capoeirista ficar ao lado de quem quer nos destruir a nossa cultura, e quem odeia a população periférica, quem odeia mulheres, quem odeia negros. Não dá, né? Com a maioria minorizada nesse país. Então não dá para a gente entrar numa estrutura como essa. Então nós como capoeiristas, nós temos que nos posicionar. Então eu indico vocês a conhecerem a Capoeira Legado Negro, conhecerem o programa Fala Capoeira, conhecerem espaços culturais de capoeira em São Paulo, caso vocês sejam de São Paulo. Se não, procure espaços culturais perto de você. Se quiserem alguma dúvida, mandem mensagem lá. Procurem também minha rede social, Vitor Lobo Capoeira. Mandem mensagem se tiverem alguma na cidade de vocês. Conheço capoeiristas do Brasil inteiro, fora do Brasil. Quer praticar? Temos indicações para todos os lugares. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, procurem. É uma arte muito completa, musicalmente, de forma de defesa pessoal, como exercício. Façam capoeira, pratiquem capoeira e vivam a capoeira, porque ela é um patrimônio do nosso país. Novamente, muito obrigado pela participação, professor. A gente vai ficando por aqui com esse podcast e até o próximo. Axé.